amados, só para nós entendermos. O templo, ele veio no coração, primeiro, do rei Davi. Amém? Então, havia um desejo do rei Davi de construir um templo. E aí, eu acho tremendo, quando a gente ouve e lê a história de Davi, como era um homem grato a Deus, um homem que amava ao Senhor. E todas as suas conquistas, ele dava honra a Deus. Então, tudo que ele pegava, do que ele ganhava, ele oferecia ao Senhor. Amém? Então, ouro, prata e tudo mais, ele oferecia ao Senhor. E ele entendia, amados, que se os outros deuses de outras nações tinham um lugar para adorar a ele, aqueles deuses pagãos, porque Deus, o Todo-Poderoso, não teria que ter um lugar para adoração. E aí ele entendeu que deveria construir um templo. E eu acho tremendo, amados, que depois que Davi morreu e o seu filho sucedeu o trono, né, Salomão, e aí Salomão começa a construir, trazer à tona a visão e o desejo que havia no coração do seu pai. E aí, amados, havia uma concretização aqui, nesse texto que lemos. E eu acho interessante, amados, que para fazer esse templo, havia, se você vê textos antigos, antes desse, você vai observar que houve um cuidado, detalhes. E eu posso dizer, amados, que aquele templo era, se existisse hoje, era considerada a 8ª maravilha do mundo. De tão perfeito, de tão bonito, de tão glorioso era aquele lugar. Mas, além da glória física, né, aos olhos, havia algo que deveria se manifestar, era a glória de Deus. E aí lemos que Salomão faz uma oração, e do céu houve um sacrifício e a glória encheu aquele lugar. Amados, a glória de Deus era tão forte, diz o texto, o texto que lemos, era tão forte que os sacerdotes não conseguiram entrar para oferecer o sacrifício. Grande era o poder de Deus naquele lugar, o Shekinah de Deus. E eu posso dizer, amados, que aquele momento, para o povo de Israel, foi um triunfo, foi poderoso, porque foi um tempo glorioso sobre a nação de Israel. A glória de Deus manifestando em todo o tempo. Tempo de paz, tempo de prosperidade, tempo de segurança. Tempo glorioso foi esse tempo. Mas deixa eu dizer uma coisa, amados. Infelizmente, houve um tempo que, por uma desobediência de homem e de homens, houve um fato que aconteceu posteriormente, já agora com o rei Zedequias. E aí eu quero entrar nessa área porque é muito interessante. O texto fala que no reinado de Zedequias, já agora com o rei Nabucodonosor, que veio invadir e saquear a cidade de Jerusalém. Deixa eu dizer uma coisa, amados. Foi tão sério o que aconteceu que a Bíblia relata que houve mortes, bastante mortes, houve saques ali no templo, em tudo ali daquela cidade. E o que foi terrível foi que a família, os filhos, a mulher e os filhos de Zedequias foram mortos na sua frente. E depois diz a palavra que ele furou, o rei ordenou que furasse os olhos de Zedequias. E aí houve uma decadência sobre Israel, por uma desobediência, por algo que foi feito mal diante dos olhos de Deus, aquele povo penou. E agora aquele povo foi levado cativo à Babilônia. Presta atenção, queridos. Agora vem um tormento de um cativeiro que se durou 70 anos. E aí você vê pela história profetas como Daniel, que Deus usou tremendamente, e outros profetas, mas foram 70 anos de tortura. E agora já com outro reinado, não mais com o império de Nabucodonosor, agora já com Dario, ele libera o povo. E ele diz, olha, vai, reconstrói,
a sua nação, a sua cidade, o seu templo e adora ao seu Deus. E Deus agora deu uma oportunidade ao povo de Israel a construir, reconstruir a cidade e reconstruir o templo. Aquele que foi destruído, que é aquele templo glorioso que Salomão inaugurou, que nós lemos há pouco tempo, que a glória de Deus se manifestou. E agora, Deus levanta agora profetas. Deus, amado, sempre vai levantar homens e mulheres com propósitos. E agora nós podemos ver agora um profeta chamado Ageu. E eu queria que você pudesse abrir em Ageu capítulo 2, verso 9. Esse texto é muito conhecido, queridos, mas eu queria que você pudesse agora refletir sobre esse versículo. Esse é um versículo chave da nossa mensagem, amém? E diz assim, capítulo 2 de Ageu, é um profeta pequeno, só tem 2 capítulos. Ageu capítulo 2, verso 9, diz assim: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quem foi que disse? Quem foi que disse isso? Senhor, por intermédio do profeta Ageu. Agora, amados, Deus levanta Ageu com um propósito. Olha, tudo que foi destruído, tudo que foi roubado, agora eu vou reconstruir. E eu vou me manifestar a vocês. E a glória que houve lá naquele momento, já com o rei Salomão, a glória vai ser maior. Diga, a glória vai ser maior. Aleluias. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. O profeta Ageu foi levantado por Deus para incentivar aquele povo a se encontrar com Deus. O lugar de adoração. Eu quero dizer uma coisa, queridos. O templo é um lugar de adoração. É um lugar de conforto. É um lugar onde você prospera. Onde você é abençoado. Amém, queridos? Mas quando Ageu profetizou isso, ele não imaginava o que futuramente ia acontecer. Aí é onde entra, amados, essa palavra gloriosa. Porque o texto diz assim, a glória da última casa, ou dessa última casa, será maior. Em alguns textos diz a glória da segunda casa. Quando o profeta Ageu falou isso, amados, houve uma manifestação de Deus. Amém? Mas o que ele estava se referindo, quando Deus levantou para profetizar, ele estava referindo lá no futuro, sobre Jesus de Nazaré. Veja lá que é que fala lá em João capítulo 1, verso 14. Aleluias. João 1, 14. Vocês se encontraram? Diz assim, o verbo, em outras versões diz, a palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluias. Sabe, amados, que aquela glória que havia sobre o templo de Salomão, aquela glória que houve sobre, já lá dita pelo profeta Ageu, se manifestou em carne, Jesus de Nazaré. Ele era a glória que precisava o povo e toda a humanidade encontrar. A glória manifesta. E aí chega o ponto, amados, de nós entendermos, amados, que tudo que foi dito no passado não refletia algo que ia acontecer por vir. Jesus é a manifestação da glória de Deus. O Shekinah de Deus está em Jesus. O Shekinah de Deus está em mim, está em você. Aleluias. Quando entendemos, amados, que Jesus foi o sacrifício, o Cordeiro imaculado, santo, agradável a Deus, e ele morreu, e foi aceito diante do Pai, ressuscitou, e nos atraiu. A Bíblia diz que quando ele fosse levantado aos céus, ele nos atrairia para ele. E agora, amados,
Ele nos fez em nós morada. Ele não habita mais em templo feito por mãos humanas. Ele habita dentro de mim e de você. Aí você diz, mas aquela mesma glória que tinha lá na antiga aliança, será que ainda está na minha vida? Meus queridos, deixa eu lembrar uma coisa, queridos. Quando cantamos aquela música, eu não quero nem dizer o autor da música, diz assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe alguém melhor do que Jesus? Maior, melhor do que Jesus? Existe. Então, amados, não espera alguma coisa que vai vir por vir, porque ele já veio sobre você. Amém, queridos? O melhor de Deus já está em você. Aleluias. A glória manifesta de Deus já habita dentro de você, queridos. O Shekinah de Deus já habita dentro de você. Quando estamos, amados, reunidos aqui em oração, em louvores, nós contemplamos a glória de Deus porque ela já se manifesta em nós. É natural. É natural sabermos, amados, que a glória de Deus já se manifesta em nós. Então não vamos esperar algo maior, porque o algo maior já está dentro de mim, está dentro de você. Você está entendendo, queridos? Você está entendendo? Paulo diz, você não precisa abrir. Aleluias. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, eu acho interessante quando Paulo fala isso. Aleluias. Aleluias. 1 Coríntios, capítulo 3. Aleluias. Verso 16 diz assim, Paulo faz uma pergunta. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E ele responde, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Diga, eu sou santo. Aleluias. Quando eu e você, amados, tivemos um encontro com Jesus, a nossa vida não pode ser igual ou pior do que o do mundo, porque nós somos santos. O santo, o poderoso, habita em mim, habita em você. Aleluia. E ele diz, como fala aqui, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aleluia. Tudo que foi planejado, tudo que foi dito lá no passado, lá na antiga aliança, reflete hoje, amados, nas nossas vidas. Se você souber quem é você, amados, quem é você, amado, o poder que está dentro de você. E nós cantamos aqui, poderoso Deus, poderoso Deus. Amados, eu fico observando ali, quando foi inaugurado aquele templo, os sacerdotes ali, querendo fazer o sacrifício, e a glória de Deus era tão intensa, algo que era, amados, externo, não era interno, era algo que era externo, e eles não conseguiram entrar. A intensidade do poder de Deus era tão grande, que eles não puderam entrar dentro do templo e sacrificar. Imagina esse poder, amados. Deixa eu dizer uma coisa, esse poder está dentro de você. Esse poder, essa glória está dentro de você, queridos. Quando eu falo, amados, parece que você talvez nem percebeu, não entendeu o que realmente está dentro de você. Deixa eu dizer uma coisa, amados, quando você vai lá para a sua casa, essa glória, essa manifestação está indo com você. Quando você vai para a escola, essa manifestação está indo com você. Quando você vai para o trabalho, essa manifestação vai sobre você, com você, queridos. O que você tocar vai se manifestar a glória de Deus. O que você vai falar vai se manifestar a glória de Deus. Aleluias. Deus, amados, é o mesmo ontem, hoje vai ser sempre. Aleluias. O apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios 5,17. Muitas vezes nós falamos esse texto para uma pessoa não crente, para ela se converter. Diz que
aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Deixa eu dizer uma coisa, amados, esse texto é tão real e tão poderoso, que se você prestasse atenção, cada dia da sua vida, você meditava e você praticava essa palavra. Nova criatura, amados, é ser um ser diferente, não para ser melhor, para o mundo, para que as pessoas olhem para você e digam, só quer ser o melhor. Não, para você ser o melhor para Deus. Porque as pessoas querem ver você a manifestação da glória de Deus. Porque eu e você somos a manifestação da glória de Deus, querido. Quando eu e você entrarmos nesse ideal de Deus, as coisas vão acontecer nas nossas vidas, poderosamente. Então Paulo diz, não sabei vós que sois o templo de Deus. Deus não mora mais em templo feito por mãos humanas, mas habita em você. Temos um ideal, amados, de terminar o templo. Não com o propósito de ver a glória de Deus se manifestar ali, porque ela já se manifestou em nós. Mas para reunir pessoas, para ver as pessoas chegarem lá, que coisa gostosa. Esse ambiente é um ambiente gostoso. Mas não porque, amados, porque quando nós saímos desse lugar aqui, esse lugar vai continuar a ser do mesmo jeito. Mas quando entramos em comunhão, a unção de Deus se manifesta, a glória de Deus se manifesta, e onde há a presença de Deus, há a glória, a cura, milagres, há prodígios, há maravilhas, Senhor. Amém? Você tem que levar, amados, essa glória para onde você for. Amém? Você tem que levar, amados, essa glória para onde você for. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer, tem algo diferente nessa pessoa, tem algo diferente em você. Eu imagino, amados, ali, Moisés, quando foi ao monte, se encontrar e falar com Deus, quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava. As pessoas não conseguiam olhar para ele, porque a glória de Deus era intensa na vida de Moisés. E eu fico pensando, amados, que quantos de nós, se aproximarmos mais de Deus, a Bíblia diz que se achegar a Deus, Ele se achegará a vós. Se você, amados, se aproximar mais de Deus, mais perto de Deus, você vai ficar mais perto, mais parecido com Ele. Quanto mais você se achegar ao Senhor, mais a Deus, você vai ser mais... A intensidade da glória vai ser maior sobre a tua vida. Amém, queridos? E todos os olhos vão ver que Deus está na sua vida. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. O profeta Ageu disse, a glória da última casa será maior. A glória já se manifestou. A glória já veio. Aleluias. O relato bíblico de Ageu fala que quando houve essa profecia, houve a oração, o sacrifício, aquele lugar tremeu. Grande era o poder de Deus naquele momento. Eu fico pensando, amados, se hoje as pessoas ficam com medo de algum tremor, de alguma coisa que acontece, que a natureza se manifesta. Imagina, amados, o poder de Deus sobre nós. E aí não admira, amados, de pessoas caírem, se prostrar e adorar o Senhor, porque a intensidade é poderosa, é grande, queridos. Não venha aqui à casa do Senhor por acaso, mas se entregue por completo. Às vezes eu vejo os cantores dizendo... levante sua mão, adore ao Senhor, se ajoelhe. Mas isso tem que ser natural, queridos, porque eu e você somos adoradores. Eu e você somos nascidos de Deus. Nós temos a natureza de Deus. Então, quando nós chegamos aqui, amados, o nosso desejo é se render diante dEle e adorar. E dizer, poderoso Deus, e a glória de Deus se manifestar, e a glória de Deus entrar cada dia mais na nossa vida, e tudo que possa estar
tendo trevas, vai ser dissipado, porque a glória de Deus se manifestará em todas as áreas da nossa vida, assim. Amém, queridos? Se entregue quando você vier aqui a este lugar, queridos. Você é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto que você tem que prestar a Ele todo o tempo, querido. O apóstolo Paulo diz, olha, lá em Romanos capítulo 12. Aleluias. Romanos capítulo 12. Diz, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados. Sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que o quê? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Nem os olhos viram, nem o ouvido ouviu, nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você se entregar, amados, você vai ver a glória de Deus. Sabe o que Jesus disse àquele homem? Ele disse, olha, se credes, verás a glória de Deus. Se você crer, amados, você vai ver a glória de Deus se manifestar. Se entregue por completo, amados. Se entregue por completo. Aleluia. Quanto tempo, amados, nós pensamos, mas Deus não está agindo na minha vida. Você já se entregou por completo a Ele, para que a glória dEle se manifestasse sobre a tua vida? Desejamos algo de Deus, mas na hora de pagar, eu diria assim, um preço de consagração, de entrega, isso aí é para o pastor, isso aí é para Saulo, isso aí é para alguns pregadores, alguns que estão na igreja a serviço de Deus. Amados, você tem que se entregar por completo a Deus, para você ver a glória de Deus se manifestar na tua vida e na vida do teu irmão, na vida da tua família, queridos. Amém? Entregas por completo. Aleluias. Chega, amado, de dizer que só o irmão é uma bênção, só a glória de Deus se manifesta na vida do irmão, porque você também, amados, é portador dessa mesma glória. Esqueça o que passou, porque como Paulo fala, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Se em algum momento da sua trajetória cristã, amado, você fracassou, você falhou, há uma mudança, Deus tem algo melhor para você. A glória da segunda casa, ou da última casa, é maior. Então você tem que desfrutar o que é melhor, o que é maior de Deus para a tua vida. E esqueça do que passou. Às vezes, amados, nós olhamos tanto para trás e deixamos de prosseguir. Mas o propósito de Deus, amados, é que prossigamos. Chegamos ao pleno conhecimento da verdade, para que possamos prosseguir e Deus se manifestar mais e mais na nossa vida. O propósito de Deus não é ficarmos parados, mas é avançarmos, para que coisas maiores aconteçam em nossas vidas. Você está entendendo, querido? Aleluia. Muitas pessoas têm sido freadas por alguma coisa que fez, e o ressentimento e a angústia passa sobre a sua vida, vem sobre a sua vida, e você não consegue ter forças para continuar. Mas deixa eu dizer uma coisa, queridos. Existe alguém que pode te segurar nas mãos agora, te dizer, eu estou contigo todos os dias. Aleluia, eu posso te levantar, eu posso te erguer, eu posso te fazer mais do que vencedor em mim, que sou vitorioso. Jesus, assim diz o Senhor para a tua vida. Amém, queridos? Aleluias. Você não é um fracassado, você não é um derrotado, você é mais do que vencedor. Deixa mais de ter um pensamento contrário àquilo que a Bíblia diz, porque Deus diz que você é filho de Deus. Você é geração eleita, sacerdócio santo, povo de propriedade de Deus. Você é herdeiro e co-herdeiro de Cristo Jesus. Não tem nada menos do que isso, amados. Você é maior. Não porque você merece, mas é porque Ele te deu.
Ele te amou, Ele se entregou por você, e Ele te deu isso, querido. Ele é a manifestação da glória de Deus. Tudo aquilo que Deus queria para o homem, amados, no passado, se manifestou em Jesus hoje. Aleluias. Você está entendendo, queridos? Tudo que Ele disse lá no passado, manifestou em Jesus. Porque o desejo de Deus é que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Não há nada menos do que isso, amados. Você tem que se apropriar disso. Você tem que ter convicção no seu coração disso. Porque você não é um fracassado, você é um vencedor em Cristo Jesus. Essa palavra para pessoas aqui que estão aqui, que veio aqui para receber de Deus. Deus está dizendo para você, você não é um fracassado. Você não é mais aquele... Tem uma musiquinha que cantava quando era pequeno, na igreja, não vou dizer o nome da igreja, que diz assim, cai aqui, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Né? As pessoas que é mais velha do que eu, sabe? Tem pessoas, amados, que estão nessa musiquinha. Cai aqui, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Não, amados, isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus. Eu confesso a você, amados, que essa música eu cantava quando era pequeno, mas quando eu cheguei ao entendimento, jamais. Amém? Você não nasceu para perder. Você não nasceu para ser um derrotado, você nasceu para vencer. E a proposta de Deus para nossas vidas nessa noite é dizer para você, olha, saia daqui com nova perspectiva, saia daqui com um novo ideal na sua mente e entrando no seu coração. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Chega de fracasso na minha vida. Chega de trevas. A única coisa que tem que vir na minha vida e na tua vida é a glória de Deus. Menos do que isso não pode ter. Aleluia. Quando se desligarmos aqui, amados, você não vai ver nada, porque não há luz. Mas quando acende a luz, há uma claridade. Quando você entra, amados, em ambientes que muitas vezes você diz é trevas. Quando você entra, a luz vem e as pessoas entendem o que Deus tem para fazer naquele lugar. Porque quando você chega, é mesmo que você está andando com Jesus, é mesmo que Jesus está ao seu lado, e você entra e as pessoas olham assim, eita, ele anda, tem alguém andando ao lado dele, é Jesus. E esse homem que anda, lembra daqueles 3 homens lá na fornalha? Tem um 4º homem e ele parece um filho dos deuses. Deixa eu dizer uma coisa, amados, onde você andar, essa glória vai andar com você. Aleluias. Essa glória vai andar com você. Oh, aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Chega, amados, de pensar que no passado foi melhor e hoje não funciona. Porque, amados, se no passado funcionou, vai continuar funcionando hoje e vai continuar funcionando. Eu me lembro que quando eu me converti, e havia uma empolgação no meu coração de servir mais ao Senhor, de amar mais a Ele, de obedecer, de fazer o que é melhor para a minha vida. E algumas pessoas mais antigas diziam, mas isso aí é porque é você novo convertido. Há um primeiro amor, há uma intensidade, há uma vontade de fazer o melhor para Deus. Mas isso vai passar. Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa. Para mim e para a sua vida não pode passar não, cara. Isso tem que ser uma motivação maior. E eu olhava para aquele irmão e dizia, a coisa é tão boa, é tão gostoso, não vai parar não. Porque sabe o que acontece, amados? Eu acredito que o tempo é inimigo de alguns crentes. Parece que quando mais tempo de crente, aí você diz, mas eu não sou mais o mesmo. Quando eu era jovem na igreja, né, eu orava mais, eu me consagrava mais. E aí você chega, passa o tempo, casa, né, já tem uma certa idade, aí aí se acomoda. Ei, meu querido, eu casei,
tenho filhos, e a minha empolgação e o fervor que está do meu coração ainda continua maior. Eu sempre digo, Deus, se esse fogo parar, eu quero que o Senhor me leve. Porque, amados, é muito bom servir a Deus. É muito gostoso. É prazeroso servir a Deus. Receber dEle, ouvir dEle. Saber que quando, amados, nós estamos com a dificuldade, Ele vai lá e toca em nós. E parece como um pai cuidando do seu filho e acariciando e dizendo, olha, meu filho, eu tenho o melhor para você. E muitas vezes nós estamos sentados aí no banco, amados, e vem uma alegria dentro de nós. Eu imagino, amados, é como se fosse um pai ou uma mãe pegando no neném e acariciando e brincando com ele, ele começa a rir, não é verdade? Assim somos nós nas mãos de Deus. Há um cuidado especial de Deus por nós, querido. Aleluias. Ele cuida de nós. Aleluias. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não vai parar, amados. Ele não vai sair de você. Nem até que você queira, ele não vai sair de você. Porque ele veio para morar dentro de você. Ele é um habitante que não vai sair dentro de você. Amém, queridos? Aleluias. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluias. Eu queria chamar o louvor. Aleluias. Eu queria chamar o louvor. Eu queria que você pudesse, amados. Agora já com intensidade maior, uma compreensão maior que você realmente é em Cristo Jesus. Não vai ser eu que vou te motivar, querido, para fazer algo. Nem o grupo de música. Mas o Espírito de Deus, Ele vai te motivar para fazer. Para você fazer o que você deve fazer para Ele.